Boa tarde a todos. Damos início à audiência pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2023. Agradecemos a presença do vereador Hélio César Fubá e do vereador Jefferson Abreu e aos demais presentes. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, é a lei que ela compreende as metas e prioridades, para o ano seguinte, inclusive as despesas de capital. Então, também essa lei ela vai orientar a elaboração da lei orçamentária anual e disporá também sobre alterações na legislação tributária. Atribuições, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal no artigo 4º, são algumas atribuições. Equilíbrio entre receita e despesa, então é o equilíbrio fiscal que veio com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Critérios e formas de limitação de empenhos, ou seja, para manter o equilíbrio entre receitas e despesas na execução orçamentária, se não for realizado a receita prevista, então tem que limitar empenhos, ou seja, reduzir a despesa também no mesmo montante que reduz a receita. Controle de custos e avaliação de programas, condições e exigências para a transferência de recursos a entidades públicas e privadas. Então, está lá no artigo 39 e 42, e que diz como que vai ser esses repasses de recursos e também quais são as obrigações daqueles que recebem os recursos. No artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, diz que são anexos obrigatórios da LDO, o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais. No artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, montagem e forma de utilização da reserva de contingência. Então, a lei deve estabelecer como que vai ser a reserva de contingência. Objetivos básicos da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Orientar a elaboração do orçamento, então a lei é uma peça que orienta o orçamento do ano seguinte. Ela é uma ela de ligação entre o PPA e a lei orçamentária anual, ou seja, as metas e prioridades definidas na LDO e que serão executadas através da lei orçamentária, elas têm que ser compatíveis com o plano plurianual. E assegurar o equilíbrio fiscal. Então, para o exercício de 2023, a previsão da receita, 410.315. Dessas, então, aqui para o Executivo e o Legislativo, o orçamento do município, 353.380. Do regime próprio de Previdência, o FUNPREV, 56.935. Então, como previsão das receitas. Previsão de receitas para o ano de 2023, 2024 e 2025. Então, nós temos aqui a previsão total para 2023, 353.380, sendo a receita de impostos, taxas e contribuição de melhoria, 60.228.000, receita de contribuições, 5.280.000, aqui é a contribuição da iluminação pública. Receita patrimonial, 2.795.000, receita de serviço, 720.000. Transferências correntes, 204.901.000. Então, aqui são aquelas transferências, os recursos recebidos da União e do Estado. E outras receitas correntes, 5.156.000. Total das receitas correntes, 279.080.000. Aí, receita de operações de crédito, que é aquele contrato do Finisa, que nós tínhamos para esse ano, mas como não vão ser realizadas todas as despesas pelo Finisa, então vai constar no orçamento do ano que vem também os recursos do Finisa. 74.300.000. Total, 353.380. Para 2024, então, nós temos aqui
Na receita corrente, nós vamos ver lá no gráfico que um aumento de 5%, 2024 e 2025. Na receita total, não, por conta da receita de operação de crédito. Mas para 2024, receita 293.034, 63.239 impostos, taxas e contribuição de melhoria, contribuição do serviço de iluminação pública 5.544, receita patrimonial 2.935, receita de serviços 756, transferências correntes 215.146, outras receitas correntes 5.414. E para 2025, receita de impostos, taxas e contribuição de melhoria, 66.402, contribuições, 5.821, receita patrimonial, 3.081, receita de serviços, 794.000, transferências correntes, 225.904, e outras receitas correntes, 5.684.000. Total da previsão para 2025, 307.686. Essa receita patrimonial aqui, basicamente, são os rendimentos da aplicação financeira. Do Fundo de Previdência, então, nós temos para 2023, 2024 e 2025, total das receitas, 56.935 para 2023, 59.781 para 2024, e 62.770 para 2025. Então, receita de contribuições. Aqui são as contribuições dos servidores da Prefeitura e da Câmara. 11.361 para 2023, 12.212 para 2024, 12.283 para 2025. Receita patrimonial, 18.028 em 2023, 18.929 em 2024, 19.875 em 2025. Aqui é somente rendimentos de aplicação financeira. Então, os recursos do fundo estão em aplicação financeira, que são os rendimentos. Outras receitas correntes, 2023, 1.019, 2024, 1.070, 2025, 1.124. E as receitas intraorçamentárias, aqui são as contribuições patronais da Câmara e do Executivo e os aportes, né, devido ao déficit matemático do Fundo Previdenciário. 26.257 em 2023, 27.570 em 2024, 28.948 em 2025. Só uma perguntinha de outro pouquinho, por favor. Ali é outras receitas ali, ó. Essas receitas, essas são do dinheiro do imposto do município que vai para eles aqui também? Não, não. Esse aqui do Fundo Previdenciário, outras receitas aqui basicamente é a compensação financeira entre os regimes. Como nós temos aposentados no FUNPREV e que eles contribuíram parte para o INSS, então tem essa compensação. O regime geral compensa o Fundo Previdenciário. E daí, de onde que é esse dinheiro? Esse dinheiro vem do INSS, vem da União. Eles repassam. União, isso aí, a União que passa esse dinheiro para eles? Mas é uma compensação financeira entre os regimes. Quem está pagando a aposentadoria é o FUNPREV. Mas parte dessa aposentadoria, esse servidor contribuiu para o INSS, para o regime geral. Então, agora tem essa compensação financeira entre os regimes. Né? Mais tarde, isso pode inverter. Por exemplo, um servidor que trabalhou tempo no município e depois se aposenta lá no regime geral, o FUNPREV vai ter que repassar para o INSS depois, quando ele aposentar, a parte dele. Tá? Então, aqui basicamente essa compensação financeira entre os regimes. Agora, consolidado. Então, total da receita total para 2023, 410.315, para 2024, 352.815, para 2025, 370.456. Então, é aquela receita que nós vimos tributária que é a mesma. O que muda aqui são as receitas de contribuições, que aqui soma iluminação pública e dos servidores.
Receita patrimonial aqui também soma do Fundo Previdenciário e do município, os rendimentos da aplicação financeira e as demais patrimoniais. E outras receitas correntes aqui que somam. Então, os demais é o que nós já vimos lá. Então, aqui é o somatório do total, 336.015 de receita corrente para 2023, mais 74.300.000 de operações de crédito, que é o Finisa, tá? Recurso da Finisa. Isso, então, ó, nós não temos previsão para 2024. Se completar todas as obras do Finisa e encerrar, aí para 2024 nós não teremos. Senão, um ano que vem na LDO tem que colocar novamente para o próximo orçamento. Professor, esse dinheiro, por exemplo, aquele dinheiro, por exemplo, uma pessoa leva uma multa, no caso, 500, 200, 1 milhão, aonde que é aquele dinheiro? De multas? Entra em outras receitas correntes. Se for multa de tributo, ele vai entrar aqui. Tá? As multas e juros dos tributos, falta de pagamento dos tributos, ele entra aqui, é tributário. Se for multa do Código de Posturas, do Código de Obras, do Meio Ambiente, ele vai entrar aqui nessas outras receitas correntes. Tá? Então, ele entraria aqui nessas outras receitas correntes. Aqui nós temos as multas e juros, serviços administrativos, as restituições e indenizações, e o valor mais alto que nós temos aqui nos últimos anos são a recuperação das TDAs. TDAs, que são títulos da dívida agrária, que o município recebe no ITR. Então, a Clabin, ela paga parte do ITR dela em dinheiro e parte em títulos, né, títulos do governo. E o governo repassa para o município. E agora aqui nós já estamos tendo alguns resgates, né? Então, eles são aqui também como outras receitas correntes. Isso, o município pega de volta, assim, o título é para 20 anos. Então, quando deu 20 anos, automaticamente o banco vai repassar para o município o valor atualizado, o valor atualizado daí. E os juros desses títulos daí é contabilizado como juros daí, tá? Juros de TDA. Então, composição da receita aqui, do executivo, né? Então, a receita de impostos, taxas de contribuição de melhorias, 17% da receita total. Contribuições, aqui, iluminação pública, 2% do total das receitas. Patrimonial, 1%. Receita de serviços não chega a 1%. Transferências correntes, 58% do total das receitas. Então, nós vemos aqui a dependência dos municípios daquelas transferências que recebe da União e dos estados, né? Só lembrando que isso é da repartição dos impostos, né? Então, é parte do ICMS, parte do IPI, do Imposto de Renda, que compõe o FPM, parte do IPVA, né? Então, são aquelas transferências que recebem da União e do Estado. Outras receitas correntes, 1%, operações de crédito, 21%. Do total da receita. No FUNPREV, receita de contribuição dos servidores, 20% do total da receita. Aqui, receita patrimonial, os rendimentos, 32% da receita total do fundo. Outras receitas correntes, 2%, que são aquelas compensações entre os regimes. E aqui a contribuição patronal da Câmara e do Executivo e os aportes, né, aquele aporte periódico por conta de déficit matemático, 46% da receita total. Consolidando as receitas. Então, receita de impostos e taxas é 15% do total das receitas, de contribuições, 4%, receita patrimonial, 5% do total, receita de serviços não chega a 1%, transferências correntes, 50% do total, outras receitas correntes, 2%, aqui a intra-orçamentária, que são as contribuições patronais e aporte, 6%, e operações de crédito, 18% da receita total. A evolução da receita aqui, nós pegamos de 2016 a 2025, 10 anos. Então, nós tivemos aqui
aqui do município, tá? Do executivo. E aqui somente receitas correntes, tá? Não é a receita total do município, só as correntes. Por que as correntes? Porque a receita corrente é a base para cálculo de índice de pessoal, né? Índice de endividamento é a receita corrente líquida. Receita corrente, em 2016, ela foi 12,32% a mais do que em 2015. 178.755 em 2016. Em 2017, foi 184.021, 2,95% a mais que em 2016. 2018, foi para 196.731, 6,91% mais que em 2017. 2019, foi para 213.640, 8,60% a mais que em 2018. 2020, foi para 218.509, 2,28% a mais que em 2019. Em 2021, foi 15,85% a mais que em 2020, 253.134. Ou seja, 2020 que foi o forte da pandemia, as quedas de arrecadações, e 2021, né, apesar da pandemia, mas muita coisa voltou e ele voltou à arrecadação. 2022, nós temos aqui uma previsão de 250 milhões de receitas correntes, menos 1,24. Então, veja que previsão para esse ano estava menor do que o realizado em 2021. Então, para 2023, em seguinte, faça uma correção, então, desse cálculo de receita, e para 2023, 279.080, né? Que seja 11,63% a mais do que o previsto em 2022. Então, aplicou 5% aqui, mais 5% aqui. Tá? E aqui para 2024 e 2025, então, ele segue aquela linha de 5% a mais, previsto 5% a mais nas receitas. Para 2024, 298.034, e para 2025, 107.666. 307.666. Do Fundo Previdenciário, né? Você veja que oscilam, né? Deixa eu voltar aqui para ver, ó. Aqui ele é mais ou menos crescente, né? Você veja que nós tivemos uma oscilação aqui em 2020, teve uma redução, e aí 2022 na previsão, que não na execução, mas é mais ou menos uma crescente. Profundo. Subiu um pouquinho, tá? Ele tem uma previsão para 2022, tá? 2019, né? Profumprev, né? Você veja que ele oscila mais essas receitas aqui, né? O que tem essas oscilações aqui? 2021, 2023. Nós vimos lá que uma boa parte da composição da receita do Fundo Previdenciário são os rendimentos da aplicação financeira. Então, são aquelas ocasiões em que o mercado financeiro, né, ele baixa o rendimento fica menor. Nós tivemos aqui em 2020 e 2021, baixou muito a Selic, né, e agora está retornando já a 2 dígitos, né, já vai para 12,75. Isso vai aumentar os rendimentos. Então, veja que o Funprev ele oscila mais. Tanto é que nós tínhamos aqui, ó, 2022, uma previsão de 67.041. Mas o realizado em 2021 foi 51.641. Então, novamente, faz um recálculo dessa receita. Ó, ele começa a acompanhar 2021. 56.935 para 2023, e aí 5% ao ano. 59.781 para 2024 e 62.770 para 2025. E agora a receita corrente consolidada, né, nós vemos que aqui ele tem, né, um certo equilíbrio, né. Então, 2021, 304.775, foi 7,59% a mais que 2020. 2022, a previsão era de 317.041, 4,02 acima do realizado em 2021. E aqui, 2023, 5,98, 336.015, 352.815 em 2024, 5%, e 370.456 em 2025, 5%, então, seguindo aquela linha, né,
que nós temos sempre de 5%, mais ou menos a meta de inflação, né? Acompanha a meta de inflação, embora a inflação varie. Agora, aqui na receita total consolidada, nós vemos aqui, ó, né, bem diferente, por quê? Porque aqui nós temos as receitas de capital, são os convênios que se recebem e, principalmente, as operações de crédito, né? Então, ele vai influenciar no valor total aqui, e o gráfico daí ele é bem mais oscilante, né? Mas são as receitas de capital daí que influenciam, né? Para 2023, calculou 8,83% a mais do que o previsto para 2022, 410.315. 2024, menos 14,01, por quê? Porque para 2024 não tem aqueles 73 milhões, né? Você vê que ele cai, ó, 14,01%. Então, não tem previsão de receita de capital. E para 2025, 5%, 370.456. Despesa por área, então, para 2023. Ó, nós temos para a educação 79.630, saúde 50.800.000, assistência 18.302.000, obras 106.721.000, né? Lógico que aqui a grande influência é do Finisa, né? Esse valor por conta do Finisa. Do Legislativo, 10.178.000. Então, para as outras áreas, para as outras secretarias, né, aqui não está o FUNPREV, tá? Aqui está o Executivo e o Legislativo, 70.749.000. Então, o total, 353.380.000. Né? Então, veja aqui que as outras secretarias, vamos ver aqui no próximo, aqui, então, a composição por área. Ó, para a educação, 22% do total das despesas. Saúde, 17%. Assistência social, 5% do total. Obras, 30% do orçamento, das despesas do orçamento é com obras e serviços públicos. Do Legislativo, 3%, e outras áreas, então, ficam com 23% do orçamento aqui, as outras secretarias, as demais secretarias. Por que caiu do Legislativo aqui? Era 5, né? Não, isso aqui é do total da despesa. Veja que nós temos 73 milhões lá de operação de crédito, né? Esse é do total dos 300, ó, desse valor aqui, ó, que tem o valor da operação de crédito aqui. Tá? Então, tem as despesas de capital, operação de crédito só para despesa de capital. Tá? Então, aqui, ó, a despesa para aqui sem o fundo previdenciário. Tá? Então, Executivo e Legislativo. Ó, o Legislativo, 2,88% do total, 10.178.000, Secretaria-Geral de Gabinete, 15.729.000, 4,45%, Gabinete do Vice-Prefeito, 273.000, Procuradoria-Geral, 2.415.000, Controladoria-Geral, 692.000, Secretaria de Administração, 20.794.000, Secretaria Municipal de Finanças, 18 milhões, né? Então, nós vamos ver lá na frente a diferença entre o ano passado entre os órgãos, né? Secretaria Municipal de Finanças. Conforme aumenta aqui a necessidade de pagamentos da dívida, então, tem que aumentar esse orçamento também. Secretaria de Obras e Serviços Públicos, 106.721.000, né? 30,20% do total das despesas. Trabalho e Indústria Convencional, 3.360.000. Esporte, Cultura e Recreação, 10.649.000. Secretaria de Educação, 79.630.000. Saúde, 58.800.000. Assistência Social, 18.302.000. Planejamento Urbano, Habitação e Meio Ambiente, 5.046.000. E a reserva de contingência, 2.791.000. Então, aqui a despesa total, Executivo e Legislativo, 353.380.000. Então, composição, então, das despesas lá, o Legislativo, 3%, Secretaria-Geral, 3%, Procuradoria-Geral, 1%, Secretaria de Administração, 5%, Finanças, 3%, Obras e Serviços, 14%, Trabalho e Indústria Convencional, 2%,
cultura, esporte e recreação 3%, educação 23% do total das receitas. Esse aqui não é o 25, tá? Esse é o do total do total. Secretaria Municipal de Saúde, 17%, Secretaria de Assistência Social, 5%, Planejamento Urbano e Habitação e Meio Ambiente, 1%, Reserva de Contingência, 1% do total. Aqui é o mesmo gráfico, só daí com o Fundo Previdenciário. Então, acrescenta 56.935 do Fundo Previdenciário, que equivale a 13,88% do total, e aí, então, a despesa total, 410.315. No gráfico aqui altera um pouco, né? Legislativo 3%, geral do gabinete, porque aumentou esses 56.935. Tá, então, aqui aumentou o FUNPREV, as demais aqui começam a diminuir do total, né? Ela dá uma alteração. Essa reserva de contingência é um valor que, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, você é obrigado a manter até o último bimestre, se acontecer algum passivo contingente. Por exemplo, se você tem algumas ações na justiça que o município ele não perdeu, não tem, mas pode ser que aconteça, ele tenha que pagar. Tá? Então, essa reserva de contingência pode ser usada para isso. Né? Lembra o ano passado que nós tivemos uma lei aqui de um parcelamento de um débito com o Fundo Previdenciário, que foi apontado pelo Tribunal de Contas? Nós tivemos que parcelar aqueles débitos, então parte daquilo pode usar a reserva de contingência para pagamento, para crédito. Tem estimado o valor que ele tem que ter, só o senhor não sabe? A lei diz que é no mínimo 1%. 1% É 1% do valor do orçamento? Isso, do valor da receita corrente líquida. Da receita corrente líquida. Então, lá para frente, já vai ter um demonstrativo da receita corrente líquida, e daí lá já dá para entender o valor dessa reserva de contingência. Ele tem que ser, no mínimo, 1% essa composição. Agora, um comparativo aqui de 2022 e 2023. Olha, o Legislativo, em 2022, foi 9.693.000, previsão para esse ano. Para 2023, 10.178.000, 5% a mais. Então, em 2023, um aumento de 5% nas despesas. Secretaria-Geral do Gabinete, 13.750.000, para 2023, 15.729.000, 14,39%. Então, esses aumentos maiores que nós estamos vendo aqui é por conta do Finisa, tá? Onde vai ter aqui despesas com o Finisa. Aqui vai ter a Guarda Municipal, né? É equipamento para a Guarda Municipal, e aqui do programa Cidade Vigiada também. São aquisição de equipamentos pelo Finisa. Então, gabinete do vice-prefeito, né, aumentou 5% lá, 273. Procuradoria-Geral, um aumento de 5%, de 2.300.000 para 2.415.000. Controladoria-Geral, 4,85%, 660.000 para 692.000. Secretaria da Administração, 2022, 20.269.000, 2023, 20.794.000, 2,59% a mais em 2023. Finanças, 15.110.000, para 2023, 18.019.000 e 13% a mais. O que eu falo que são esse aumento aqui são os pagamentos, né? Nós tivemos aquele parcelamento com o Fundo Previdenciário, que para o ano que vem vai ter que pagar 2.400.000. Obras e serviços, 77.989.000 para 100.721.000, então um aumento de 36,84%, também devido a obras do Finisa. Trabalho e indústria convencional, de 3.200.000 para 3.360.000, aumentou 5%. Cultura, esporte e recreação, de 14.830.000 para 10.649.000, diminuiu 28,19%. Reduziu por quê? Porque tem obras do Finisa que são realizadas este ano. Secretaria de Educação, 71.185.000, 79.630.000, 11,86% a mais. Aqui, previsão de aumento nos recursos do Fundeb.
das transferências do Fundeb com a nova lei do Fundeb. Secretaria Municipal de Saúde, 56 milhões, 58 milhões e 805%. Assistência Social, 17 milhões 430 em 2022, 18 milhões 302 em 2023, 5% de aumento. Planejamento Urbano, Habitação e Meio Ambiente, 4.824 em 2022, 5 milhões e 46 em 2023, 4,60%. Reserva de contingência, 2 milhões e 500, 2 milhões e 791, 11,64%. E o Fundo Previdenciário, de 67 milhões 041, baixou para 56 milhões 935, menos 15,07. No total, nós temos aqui a previsão de 377 milhões 041 em 2022 e 410 milhões 315 em 2023, um aumento de 8,83% no geral. Celso, então, quem lhe faz favor? Esse gabinete do vice-prefeito, esse 260 mil aí. Aqui, basicamente, é despesa de pessoal, porque as outras despesas elas são aqui pelo Secretaria-Geral de Gabinete, as demais despesas. Aqui são despesas de pessoal. Receita corrente líquida, 279 milhões 080, nós vimos lá no demonstrativo da receita, né? Aqui as receitas correntes do ano, 279 milhões 080. Então, é base para limite do índice de pessoal e para o limite do endividamento. Então, a receita corrente líquida nós temos lá, ó, impostos, taxas e contribuição de melhoria, 60 milhões 228 mil, contribuições, 5 milhões 280, patrimonial, 2.795, receita de serviço, 720 mil, transferências correntes, 204 milhões 901, outras receitas correntes, 5 milhões 156. Total, 279 milhões 080. Então, para a despesa de pessoal, né, qual seria o máximo? Mantendo-se aqui o limite prudencial, tá, o limite prudencial da responsabilidade fiscal, 51,30 para o Executivo e 5,70 para o Legislativo, que dá o total de 57%. Então, com a receita corrente líquida de 279 milhões 080, o máximo de despesa para manter o limite prudencial seria 104 milhões 168,040 no Executivo, 15 bilhões 907,560 no Legislativo. Não quer dizer que o orçamento vem com esse valor, mas seria o máximo, né, permitido pela receita corrente, com base na receita corrente líquida. A reserva de contingência, então, ó. Então, a lei orçamentária conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante definida com base na receita corrente líquida, então, naqueles 279 milhões, né, serão estabelecidos na LDO, destinados ao atendimento de passivos, contingentes e outros riscos imprevistos. Então, acontece algum risco, um passivo contingente desse que não tem previsão, então pode-se utilizar para... Aí você vai abrir um crédito, vai cancelar na reserva de contingência e abrir um crédito orçamentário para aquela despesa que seja necessária. Tá? Então, a reserva de contingência é 1%, 2 milhões 791. Daria 2 milhões aqui, mas aí arredonda para 791. Tá? 78. Esse aqui você tem que manter essa reserva aqui orçamentária. Tá? Nós estamos falando de orçamento. Tá? Você tem que manter até novembro. Aí, se não acontecer nada, né, nenhuma contingência até novembro, aí você pode usar para outras despesas daí, tá? Abertura de crédito para outras despesas. Se acontecer em novembro, dezembro, o que acontece? Da necessidade? Aí você vai ter que fazer as despesas, né? Contingência vai ter que dar. É que, assim, geralmente você pode usar isso aqui em novembro e dezembro, porque você já vai ter aquele estudo que realmente não vai haver uma ocorrência dessa, né? Senão, você vai deixando a reserva. Se tiver o risco de acontecer, você tiver o conhecimento, aí você não usa essa reserva. Tá? Aí você vai... Porque, assim, ó, essa reserva, se ficar no orçamento, aqui é um dinheiro que fica parado também. Final do ano, você pode ter algumas prioridades, algumas outras despesas que estão precisando de recursos, então você pode utilizar esse recurso. Obra, por exemplo, né?
Na pandemia, poderia, é que a pandemia ele abriu uma outra exceção, que seriam os créditos extraordinários, né? Não é que não precisou. Na verdade, nós não precisamos, porque o governo federal e o Estado repassaram recurso para a pandemia. Eles repassaram. Se não, poderia usar desse aqui também. Só que, assim, quando chega no extraordinário, naquela calamidade pública, você pode abrir crédito para as despesas até mesmo sem recurso, tá? Vamos dizer que você gastasse tudo isso aqui e precisasse mais. O crédito extraordinário ele permite no caso de calamidade pública. Tá? Então, resultado primário e nominal para os anos. Então, é a receita total, a receita primária é a receita total menos o rendimento de aplicação financeira e menos aqui as operações de crédito. Então, para 2023, 353.080, aqui lembrando que aqui é o executivo e o legislativo, menos rendimento de aplicação financeira 2.780, menos os 74.300.000 de operação de crédito, receita primária é 276 milhões. Né? Então, a lei diz que você tem que excluir essas receitas aqui, que você não pode contar como resultado primário. Né? O que o resultado primário demonstra? Capacidade de pagamento. Tá? Então, o resultado primário nominal é a capacidade de pagamento do município. E a despesa primária é a despesa total, menos os juros e encargos da dívida e menos a amortização da dívida. Tá? Então, 344.330.000. Então, qual seria o resultado primário? 276 menos o 344, 68.330 para 2023. Por quê? Por conta da operação de crédito aqui. Então, uma receita grande de operação de crédito. Aí o resultado nominal é este resultado primário mais os juros ativos, tá? Então, aquilo que vai receber de juro, né, o rendimento de aplicação financeira, e menos o que vai pagar de juro nas despesas. Deu 750, então, o resultado nominal aqui do Executivo e Legislativo, 68.300.000. Né? O mesmo cálculo para 2024, nós vemos lá, ó, receita primária em 2024, 290.115.000, despesa primária, 283.846.000, mais os juros que vai receber de rendimento, 2.219.000, menos o que vai pagar de juro na dívida, 2.888.000, 6.300.000. Tá? 2025, receita primária, 304.621.000, despesa primária, 298.039.039, resultado primário, 6.582.000, mais os juros que vai receber, o rendimento de aplicação financeira, 3.065, mais os encargos da dívida que vai pagar 3 milhões, menos os encargos da dívida 3.032, 6.615.000 o resultado nominal. Essa amortização da dívida aí, 6 milhões, onde que ele entra aí? Porque é tanto... Esses são os pagamentos dos contratos de empréstimos e aquela dívida do Fundo Previdenciário também está aqui. Quando uma dívida ela passa de 2 exercícios, ou seja, do exercício seguinte, ela fica equiparada como uma operação de crédito. Tá? Então, se você parcelou uma dívida para pagar em mais de 2 anos, vai entrar aqui na dívida fundada. Essa amortização todo mês? Paga por mês. 6 milhões? Não, esse aqui é para o ano. 6 milhões no ano, mas todo mês você paga as parcelas. São 12 parcelas, isso. São os financiamentos, né, aqueles empréstimos, e aqui também agora nós temos aquele... Dá 500 mil por mês. 500 mil por mês. Do Fundo Previdenciário, então nós teríamos lá a receita primária em 2023 de 38.907.000, as despesas primárias 27.435.000. Você veja, ó, que as despesas do fundo são menores que a receita, que nós temos que ter uma reserva orçamentária do fundo, ou seja, capitalizar o fundo. Tá? Não pode gastar mais do que aquilo que recebe. Então, o resultado primário do Fundo Previdenciário é 11.472.000, mais os juros, né, os rendimentos de aplicação financeira aqui,
18.028, 29.500.000, tá, de resultado nominal. Para 2024, receita primária de 40.852.000, despesa 28.807.000, 12.045.000 resultado primário, mais os rendimentos da aplicação financeira de 18.929.000, 30.974.000 o resultado nominal do Funprev. Para 2025, receitas primárias de 42.895.000, despesas primárias de 30.247.000, resultado primário de 12.468.000, mais os rendimentos da aplicação financeira de 19.875.000, resultado nominal 32.523.000. Então aí Por que ele não tem ali a amortização da dívida ali? Porque o fundo ele não tem dívida fundada. Não existe dívida no fundo. O que nós temos lá é aquela dívida lá de 6 milhões? Isso são os contratos de operação de crédito e a dívida que o município tem. Isso, que o município tem com o Funprev. O Funprev não tem dívida, né? Ele não tem amortização, ele tem um déficit matemático, é diferente. Então, é um cálculo atuarial que está dizendo assim, olha, o Funprev, por exemplo, tem 200 milhões de caixa e precisaria de 300 milhões. Então, ele tem um déficit de 100 milhões, mas ele não é uma dívida, né? Tanto é que não é o Funprev quem paga é o município e a Câmara que pagam aquele aporte periódico. Então, eles têm que recompor para o fundo, para que o fundo tenha equilíbrio matemático. Tá? Então, no caso aqui, o fundo não tem dívida, ele não tem dívida fundada, né? Então, não vai ter os pagamentos. No consolidado, nós temos lá, para 2023, receita primária de 314.907.000, despesa primária de 371.765.000, resultado primário, menos 56.858.000. Juros ativos, os rendimentos da aplicação financeira, 20.808.000, menos os encargos da dívida, 2.750.000, resultado nominal, 38.800.000. Para 2024, receita primária de 330.967.000, despesa primária de 312.653.000, resultado primário, 18.314.000, mais rendimentos da aplicação financeira, 21.848.000, menos os encargos da dívida, 2.888.000, um resultado nominal de 37.274.000. Para 2025, receita primária de 347.516.000, despesa primária de 328.286.000, resultado primário 19.230.000, mais os rendimentos da aplicação financeira 22.940.000, menos aqui os encargos da dívida 3.032.000, um resultado nominal de 39.138.000. Então, esses cálculos faz aqui mais ou menos como se fosse o orçamento, zerasse o orçamento. Tá? Tudo aquilo que você ganhou, você empenhou e vai pagar no ano. Tá? Porque quando é na execução orçamentária, né, quando nós vemos na execução, esses cálculos aqui eles são feitos com base na despesa paga, tá? E não na despesa empenhada. Então, é como se tudo que receber vai empenhar e vai pagar no ano. Tá? Aí zeraria o orçamento. A dívida consolidada. Então, aqui em dezembro de 2021, né? A dívida consolidada, nós tínhamos 26.859.000 de dívida, uma dedução de 74.145.000, que nós teríamos aqui, então, uma dívida consolidada de menos 47.285.000. Ou seja, o que tem aqui de disponível, né, menos os restos a pagar processados na época de 244.000, dá para pagar a dívida e ainda sobraria 47.285.000. Tá? Receita corrente líquida em dezembro foi 252.857.000, né? Aqui a receita ajustada já para o cálculo da dívida. Aqui os 26.859.000 sobre a receita corrente líquida
10,63%, né, que é o comprometimento aqui, e a dívida líquida de menos 47,285 sobre a receita corrente, menos 18,72%. Qual que é o permitido por lei? 120% da receita corrente líquida, ou seja, em dezembro a dívida poderia ser 303.104.000, né? Mas ela está em menos 47.285. Então, essa é a situação aqui de endividamento do município. Então, quando nós vemos no CAPAG do município, que é a capacidade de pagamento, lá no STN, o município faz tempo que está sempre com A, tá? Que é a maior nota da capacidade de pagamento. Tá? Isso influencia para financiamentos. E, por último demonstrativo aqui, seriam aqui os projetos. Tá? Então, quais seriam as despesas de capital para o ano que vem? Tá? Quais seriam os projetos para o orçamento, que é a previsão para o orçamento? Né? Então, nós teríamos aqui, prédio sede da Câmara, 214 milhões. Lógico que isso aqui é só o que está no orçamento. Tá? Se for construir, tem mais o recurso do fundo, daí que daí você vai abrir crédito orçamentário para a construção. Tá? Tem mais o fundo. Aqui seria só do orçamento do ano que vem. Então, para ter no orçamento já aí, se for executar essa ação, né, então você tem no orçamento, aí você pode fazer um crédito adicional e abrir o recurso do fundo daí, tá? E para fazer a construção. Equipamento, material permanente da Secretaria-Geral de Gabinete, 30 mil. Equipamento para a PGM, 30 mil. Equipamento para a Controladoria Geral, 40 mil. Aquisição de equipamentos para a Secretaria de Administração, 105 mil. Construção do Centro de Tecnologia da Informação, 2 milhões, né, que é recurso do Finisa, né, que está lá nos projetos do Finisa. Aquisição de equipamento para a Secretaria de Finanças, 52 mil. Construção e reforma de centros comunitários, 1.200.000 também do Finisa, São Félix e Área 7. Esse ele está no orçamento desse ano, mas talvez não se consiga licitar, terminar o processo licitatório esse ano, então vai ser colocado novamente no ano que vem. Tá? Ele está encaminhado, está em andamento, mas se não sair a licitação esse ano ainda, por isso que está colocando para o ano que vem. Além de que tem aqui, isso aqui é recurso do Finisa, e esse ano, por ser ano de eleição, federal, mas é ano de eleição, os desembolsos podem ser feitos até 2 de julho. Se a obra começar até 2 de julho, se pode fazer esse ano, senão só depois da eleição, tá? Só o ano que vem. Então, aí, né, na execução fica difícil. Então, por isso que a previsão já foi colocada para o ano que vem daí. Tá? Construção de próprios da assistência social, 105 mil. Construção do CRAS Cidade Nova, 760 mil. Aqui, construção, ampliação e reformas de unidades de saúde. Aqui, lá no Vila São Francisco, 2.500.000. Equipamentos para as unidades da Secretaria de Saúde, 315 mil. Veículo para o Programa Saúde da Família, 84 mil. Aquisição de ambulância, 346 mil. Equipamento e material permanente para o UPA, 420 mil. Equipamento e material para vigilância sanitária, 105 mil. E para vigilância epidemiológica, 105 mil. Aquisição de veículo para o setor de infraestrutura na Secretaria de Educação, 105 mil. Equipamento e material permanente para as unidades administrativas da educação, 100 mil. Conclusão do barracão almoxarifado, né? Aqui 1.000, por quê? Porque está em andamentos. Quem sabe o ano que vem, se precisar, às vezes, algum reequilíbrio no contrato, então tem uma previsão aqui para depois facilitar a abertura de crédito suplementar. Equipamento e material permanente para o ensino fundamental, 100 mil. Veículo para transporte de alunos, 360 mil. Reforma da Escola Municipal Paulo Freire, 4.800.000. Aqui, reformas da Fabiano Braga, da Eteuvina Arzua, e aqui, conclusão da Périx Pacheco, né, que está em andamento, né, sem precisar a conclusão dela, 2.901.000. Conclusão da São Silvestre,
né? Aqui acreditando-se que começa esse ano 10 mil. Conclusão do Monte Sinai, também R$ 1.000. A expectativa é que termine esse ano, né? Mas, se precisar, estamos só para constar no orçamento a despesa. Equipamento e material permanente para educação infantil, 105 mil. Aqui, concluir a ampliação do CEMEIS Vinícius de Moraes, R$ 1.000. Aquisição de equipamento e material permanente, 105 mil para educação infantil. Equipamento e material permanente aqui da Secretaria do Meio Ambiente, né? Planejamento Urbano, Habitação e Meio Ambiente, 52 mil. Aquisição de imóveis de interesse público, 50 mil. Aquisição de equipamento e material permanente da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, 200 mil. Construção de galerias pluviais, 158 mil. Pavimentação de vias urbanas. Aqui seria a ligação da área 6 e área 3 e as vias do Jardim União. Então, as ruas do Jardim União e algumas vias remanescentes que são poucos, na verdade, são pedaços de ruas, né, que precisam de pavimentação, 7 milhões. Manutenção e segurança da malha viária urbana. Então, seria aqui recap asfáltico nas ruas do Casabella. Então, aqui, Avenida Milano, Firenze, Florença, Siena, Palermo, Verona, Parma, Perúdia, Bolonha, Pádua, Torino, Gênova, Ravenna e Bari. Aqui, acredito que estejam todas as ruas, mas se não tiver, são todas as ruas do Casabella, o recap asfáltico, e aí outras conforme a necessidade prioritárias. Tá? O que está acontecendo é que algumas ruas já foram feitas aí há mais de 4, 5 anos, e talvez algumas tenham tapa-buraco aqui, né, aquelas operações de tapa-buraco, e alguns trechos que precisam de recap. Né? Então, aqui também dentro, já nessa previsão. Aqui, aquisição de equipamentos, aqui seria uma pá carregadeira, 400 mil. Revitalização da Avenida Horácio Clabin, 20 milhões. Construção da mini-cidade para trânsito, 200 mil. Aquisição de equipamentos e material permanente para unidade de serviços públicos, 52 mil. Aqui, veículos leves, seria aquisição de caminhões, 500 mil. Infraestrutura de iluminação pública, 846 mil. Aquisição de imóveis destinados à moradia de interesse social, 50 mil. Construção e revitalização de praças, parques e espaços verdes. Então, seria lá Jardim Bonavila, Jardim Kroll, Jardim Bandeirantes 2, a Praça Dr. Horácio Clabin, revitalização do Parque da Cidade e construção do Pet Park, lá no Parque da Cidade. Aqui outros conforme prioridade, 4 milhões e 800. Programa de retificação de leitos naturais de arroio, 300 mil. Equipamentos e material para Secretaria de Trabalho e Indústria Convencional, 100 mil. Ampliação e manutenção do Núcleo Empresarial de Tecnologia, 10 mil. Construção da Arena Multiuso, 30 milhões. Aqui, recurso do Finisa. Construção e reforma de estrutura e espaços esportivos e de lazer. Então, Complexo de Lazer Jardim Alvorada, Monte Sinai, Recanto Feliz, Vila São Francisco, lá na Associação do Banestado. O Centro de Lutas no BNH, lá onde era o centro lá da ginástica, no centro de ginástica, lá. E aqui, o complexo aqui no Colégio Estadual Presidente Vargas, aquele lote da esquina, lá que é a Vago, né, que sempre estão reclamando lá de que tem mato, cria mato e fica... Ele está na programação, acredito que já esteja com o município. Né, porque ele está na programação aqui, tá? Mas senão seria pegar aquele terreno que lá tem muita reclamação, né? Cresce o mato, fica. Revitalizar o Complexo Esportivo Carlos Alberto Meiri, no BNH. Construção da quadra de futebol Society na Vila Rural. E outros aqui, conforme necessidades, 3.832.000. Aquisição de equipamento e material permanente da Divisão de Esportes, 210 mil. E instalação de parque infantis, 158 mil. Então, seriam essas as previsões, né, as projeções dos projetos das despesas de capital para o ano que vem. Né? Então, esse é o último demonstrativo que nós temos. Se tiver mais alguma pergunta, mais alguma colocação. Esse aqui, dessa construção e reforma do espaço esportivo e lazer aqui. Uhum. Esse aqui tem o prazo para começar ou não?
Essa é a previsão que se realiza as licitações o ano que vem. O ano que vem, isso. Já tem alguns aqui que já estão em andamento em 2022. São vários espaços, né? Alguns estão em andamento, e esses aqui é a previsão que vai licitar e começar o ano que vem. São as licitações para o ano que vem. Essas receitas e despesas, qual que é o maior esse cuidado que vocês têm durante o ano, o controle, para não extrapolar a despesa com a receita? Seria a questão do pessoal, né, para atingir o limite prudencial, é o principal? O cuidado do pessoal nós temos que ter, porque se houver uma redução da receita corrente líquida, aí nós teríamos que ajustar. Então, já tem algumas coisas. Quando eu vi a previsão que o máximo seria 51,30, por quê? Porque se você ultrapassar esse limite, você já não pode pagar hora extra, somente horas justificadas em serviços essenciais, né? Principalmente saúde. Nós não temos mais a coleta de lixo, né? Mas quem tem seríamos aqueles serviços essenciais. Senão, você já não pode pagar hora extra, você já não pode dar aumento. Então, tem algumas restrições, né? Então, esse controle ele tem que ser realizado. Ultrapassou 51,30, você já tem que começar a cortar algumas despesas de pessoal, né? Agora, aqui a gente, todo bimestre, você vê como que está a tua arrecadação. Se a arrecadação, né, não for aquilo que você previu, o que você vai fazer no bimestre? Aquelas limitações de empenho, ou seja, você vai empenhar menos, vai comprometer menos o teu orçamento, até que você equilibre novamente. Então, isso todo bimestre nós temos. Na verdade, a gente faz mensalmente, mas todo bimestre você tem os relatórios, né, da execução orçamentária da LRF, que são publicados todo bimestre, e por ali você vai acompanhando, né, até a população vai acompanhando, opa, tá, né? Então, assim, porque às vezes nós podemos ter um recurso já em caixa que sobrou do ano passado, e se a tua receita diminui esse ano, mas você tem um recurso em caixa, então até você pode ir pagando. Mas lá no demonstrativo do balanço orçamentário vai dizer quanto que você usou daquele recurso que você tinha, tá? Para dar o equilíbrio entre receita e despesa. Tem que estar equilibrado. Outra dúvida, Celso, com relação às emendas parlamentares aí que são encaminhadas anualmente, que claro que tem o seu prazo, né? Uhum. E qual que seria esse prazo, o limite, para que ele possa entrar e ser realizado no mesmo ano? As emendas, daí você vai ter prazo de emenda na LDO, e depois na LOA, né, quando for a lei orçamentária mesmo, aí tem os prazos regimentais. A Liginha está lá, se não me engano, são 15 dias. 2 sessões ordinárias, depois do parecer, você tem prazo para entrar com as emendas daí. Aí o prazo é aqui da Câmara, tá? Para entrar com as emendas é o prazo do regimental da Câmara. Outro detalhe, parece que foi falado alguma coisa da guarda para o ano que vem, ou não ali? Isso, tem ali 2 milhões para aquisição de equipamentos, e no orçamento ele vai ter mais 2 milhões para contratação, para cursos, né, que vai ter que. Então, assim, a Guarda Municipal, né, você vai implantar ela, vai ter que fazer o concurso o ano que vem, mas a implantação lá não é imediata, vai ter que dar curso para o pessoal, vai ter que treinar, vai ter que, né? Mas ele está a previsão para o ano que vem já, aquisição de equipamento e para contratação de curso para o pessoal e concurso, né? Eu ia perguntar do Banestado, mas está lá o Banestado, a Associação do Banestado. Isso, está ali o Banestado ali. Aquela associação Porque ali é construção e reforma, né? Nos outros ali, no caso, o Pancito já ali é a construção. Ali no Banestado é a construção, né? Ali, não sei se tem alguma coisa ainda, se já foi tirado tudo lá. vai tirar tudo depois. Tem que tirar, porque aquilo que tem lá não tem mais. Então, parece que estão fazendo o projeto, né? Tem que ver como... Então, a previsão é que o ano que vem vai conseguir licitar e construir o ano que vem, para licitar o ano que vem. Previsão para licitação já. Moro do lado Ano lá. que vem. Tá vendendo minha casa por 250 mil, vender por 500 depois, né? Outro detalhe, Celso, essa do orçamento do ano que vem, Carrinha barata, né? a partir do ano que vem daria 30 milhões, a gente sabe que esse valor vai ser além disso, né? Qual seria esse limite diante do empréstimo? Ele pode subir e ir fazendo essa...
Aí, se for, aí o município teria que entrar com contrapartida na construção. Tá, então, aí teria que arrumar recurso e entrar na contrapartida. Isso. Né? Mas, Celso, por exemplo, nós temos uma capacidade de empréstimo da Caixa Econômica de 300 milhões, é isso? Isso, esse seria o máximo ali, né? Peguemos 100 e poucos. No caso, se precisar, pode pegar, pode apertar. Pode. Pode ser. Então, tá tranquilo. O problema é começar lá, é ali não terminar, né? Ele complicou tudo. É assim, o que realmente se pensa assim também é fazer um endividamento que você pague e não pese também, né? Que não fique muito pesado também lá na frente para, né? Então, e assim, para gastar esse valor, vai aí 1 ano, 2 anos. É uma previsão que talvez até em 2024 ainda... Porque são muitas obras, né? São muitos projetos, né? O problema maior são os projetos, né? São muitos projetos. Se bem que desse recurso, se sair a Arena Multiuso e a Avenida Horácio Klabin, já vai um bom percentual do recurso. Daí são obras grandes. Mas também os projetos são muito complexos, né? Mais alguma pergunta? Doutora, tem alguma pergunta? Não? Márcia? Ninguém? Não. Então é isso mesmo, Celso. Então, damos por encerrada a audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023. Obrigado pela presença de todos.